Magnetismo 110. Magnetismo pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 19. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza que, se estivéssemos perante verdadeira novidade, verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As crianças disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem neste sentido, mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Então, mais uma vez, Emmanuel querendo nos calçar de atitudes, de pensamento, de conhecimentos cristãos que nos imunizará do assédio do mal. Porque estou falando isso, magnetismo pessoal é um dom e que você desenvolve ele, é um dom que pode ser desenvolvido. Mas vejamos, um dom, ele é neutro, ele não é nem positivo, ele não é negativo. Depende do que o dono do dom faz com ele. Ou seja, então ele está dizendo assim: olha, se você quiser, desenvolver seus dons, é bom, não é ruim, mas nunca esqueça a base disso. Ele vai nos orientar para que a pessoa amanhã ou depois não venha dizer assim, foi através deste ou daquele dom que a obsessão se ligou a mim. Foi através desse ou daquele dom que eu me perdi ao exercer este dom. Eu não estava devidamente preparado e acabei eu mesmo me perdendo na minha vaidade, no meu ego. Ou seja, o que é para muitos o dom, que é uma maravilha, que todo mundo gostaria de ter, é uma faca de dois gumes. Ou seja, ela pode te levar para a sua evolução, auxiliar você a crescer espiritualmente, te equipar da capacidade de auxiliar as pessoas, mas também ela é uma porta aberta para o lado das sombras, do mal. Então Emmanuel já mostra para nós que é bom, e Jesus já falou sobre isso lá atrás. Magnetismo pessoal, está em Lucas capítulo 6, versículo 19. Jesus tinha esse magnetismo. Então vamos entender as orientações de Emmanuel. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante a verdadeira novidade do século XIX.
sempre existiu. No século XIX passaram a usar, mas nós temos relatos históricos que o magnetismo pessoal já era utilizado pelos egípcios também em algumas civilizações. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Então, ele está falando assim: olha, é ótimo você estudar, investigar e difundir isso, tá certo? Os poderes ocultos do homem. É maravilhoso, apesar de não ser algo novo e sim algo antigo, mas deve sempre colocá-lo no concurso de uma obra educativa. É para que o homem aprenda que ele tem um poder, mas ele principalmente aprenda como usar esse poder para o bem. Porque só ficar falando dos poderes, enaltecendo o poder que o homem tem, mas não educá-lo como usar, pode levar muitas pessoas a se perderem. É uma irresponsabilidade quando falamos de mediunidade ou qualquer outro dom, paranormalidade, qualquer outro dom também, e não estamos dando por base os ensinamentos de Jesus, tá? Como se fosse uma coisa independente da outra, que hoje em dia nós estamos sempre vendo na internet. Eles querem dissociar a imagem e os ensinamentos de Jesus de tudo que existe de fenômenos, mediunidades, paranormalidade. E não é, tá certo? Tudo é casado. Não adianta você saber andar com as duas pernas se não sabe para onde vai. Não adianta enxergar se não sabe para onde olha. Não adianta você ser inteligente se não sabe aplicar sua inteligência. É a mesma coisa o dom. Não adianta ter dom se você não sabe como colocá-lo em prática. Então, ele diz que é muito bom, mas é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal. Sublimação individualizada. Tudo que existia de magnetismo pessoal, Jesus foi sublime, o máximo na individualização de um espírito, de uma personalidade que depois era Jesus, do espírito do Cristo personalizando no espírito de Jesus, certo? Então, em sua expressão substancialmente divina. E aqui nós vamos ver o uso, o emprego que Jesus fez deste magnetismo pessoal, que muito é diferente, muito difere do que as pessoas comentam por aí sobre o uso do magnetismo pessoal. Um deles, por exemplo, aqui está falando, Jesus tinha sua expressão substancialmente divina. Então nós vamos olhar aqui como um espírito deveria empregar o seu magnetismo. Hoje nós falamos do magnetismo pessoal para atrair público, para ganhar like na internet, para atrair público, para ser político e mentir para ganhar nas eleições. Queremos ser líderes religiosos para aglomerar multidões e ficar muito rico explorando o sofrimento humano. Enfim, se utilizam do chamado magnetismo pessoal para poder chamar a atenção das pessoas e fazer o que querem com este magnetismo, que pode também ser utilizado para influenciar as pessoas. Então você está vendo como é uma coisa perigosa? Basta olhar o mundo como nós estamos vendo, o que eles estão fazendo com o magnetismo pessoal, tá? É mais ou menos hoje o que alguns estão fazendo com o conhecimento do Cristo. Para poder dar uma palestra, para fazer, tem que cobrar, se você quiser saber algo mais importante. Então é mais ou menos isso, tá? Ele está mostrando assim, ó, vamos pegar
o exemplo do Cristo e vamos dizer: o que eu faria com o meu magnetismo pessoal? O que Jesus fez com o dele? Jesus utilizou o magnetismo pessoal da forma mais sublime, individualizado e substancialmente divino. Serviu aos outros e não serviu a si próprio, nem a sua causa, porque com o magnetismo pessoal que ele tinha, ele podia ter convencido todo mundo, inclusive os soldados romanos, que ele era o Cristo, o Messias. Ele podia ter convencido até os fariseus, os saduceus. Ele poderia. Ele não fez isso, não fez uso particular, pessoal, e não tirou ou retirou disso vantagem alguma na Terra. Ele auxiliou as pessoas com magnetismo pessoal. Agora imagine nós aqui, se alguém dissesse assim: eu tenho magnetismo pessoal, mas não posso ganhar dinheiro, status, poder com ele. Ninguém ia querer, né? Então já mostramos que o Cristo já trouxe um exemplo muito grande para nós. E aqui ele está dizendo: as criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. As pessoas seguiam Cristo, elas sentiam paz em torno dele, daquele homem, elas sentiam segurança. É como que, sem perceber, porque ninguém estava ali vendo isso, era um anjo segurando a mão daquela multidão, dizendo: vem comigo, né? É mais ou menos isso. A alma sentia isso. Eu estou falando no sentido figurado. É como a alma sentisse que estão todas sendo acolhidas por uma luz de amor, de paz. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. E aqui algumas explicações bem sobre isso. Tocavam-lhe as vestes, mas nem todo mundo que tocou as vestes de Jesus foi curado. Alguns foram, outros não. Outra coisa também: tocar-lhe as vestes não significa que Jesus não precisava nem parar para conversar com aquela pessoa. Ele não precisava prestar atenção naquela pessoa. O magnetismo, o amor dele era tão grande que ele estava dizendo aos dons dele: faça aquilo que você pode fazer a quem quer que seja. Então, se estava liberado o dom, quem quer que tocasse não precisava nem conversar, e se fosse merecimento da pessoa, já recebia e já estava curado. E assim foi, mostrando mais uma vez que buscar fazer o máximo para chegar até a condição de receber uma graça é a nossa tarefa. Compreendeu aqui? Por que as pessoas queriam chegar até Jesus? Por que elas não ficaram nas suas casas orando? Nós mesmos faríamos isso. Não saía nem de casa para orar. Ficaríamos ali pedindo as coisas. Mas essas pessoas se movimentavam. E olha que elas tinham moléstias recalcitrantes, aquelas moléstias duras de ser eliminado. Geralmente lepra, epilepsia, paralisia. Então às vezes eram levados pelos outros até Jesus. Olha só, isso significa que a pessoa acreditava que se ela fizesse a parte dela de encurtar a distância dela para com Jesus, a ponto de tocar-lhe na vestimenta, ela seria curada. Então ela não está fazendo um esforço, apesar que um esforço físico, ela está fazendo um esforço. Muitos de nós pedimos, mas não fazemos nenhum esforço, nem de fazer uma reforma íntima. E como nós queríamos? E se eu, imagine se eu, muita gente está, eu quero ser curado, querendo ser curado. Imagine um dia falar assim: Jesus está vendo aqui, tem mais ou menos 50 mil pessoas num determinado local, vamos até lá, vamos tentar tocar-lhe as vestes. A própria pessoa fala: Deus me livre, eu fazer um negócio desse. Eu acho que eu não chego nem um quilômetro do homem, tanta gente assim. Pois é. Então você vê a luta que tinha para poder fazer esse tipo
de atitude. São pessoas que acreditavam mesmo e faziam, implorava para os outros levarem. Muitas vezes nós temos as nossas mazelas e os outros têm que implorar para nos levar, mas nós mesmo não ia querer, falar, não sai de casa não, larga a mão disso, põe meu nome lá, entendeu? O máximo que a gente faz é, escreve meu nome lá, ora por mim lá. Então eu acho que só esse esforço é físico, mas o que isso significa? Isso significa agora no nível espiritual. No nível físico é isso que nós falamos, você vai ver uma pessoa indo até ele, mas no nível espiritual, todas as vezes que a gente se move de onde estamos, na condição de evolução nossa, na condição de entendimento, de fé, de certeza, de compreensão, toda vez que nós estamos naquele momento do nosso orgulho, do nosso ego, das nossas mazelas, do nosso entendimento, ele fala, não, eu estou aqui, mas se eu quero alguma graça, eu vou ter que conseguir, eu vou ter que mudar meu olhar, minha crença, eu vou ter que aumentar minha fé, eu vou ter que fazer algo para me tornar um ser humano melhor, eu vou ter que fazer um esforço para sair da onde eu estou para ir mais próximo de Jesus. Mais próximo de Jesus é um espírito mais humilde, com menos defeito, com mais virtudes, mais próximo. Então toda vez que eu faço o movimento, imediatamente a graça me alcança. Nós vimos mais ou menos isso na outra reforma íntima, o esforço que nós temos que fazer para termos merecimento daquilo que pedimos. Então, produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Eu fico aqui encantado às vezes com essas narrativas de Emmanuel, porque eu fico imaginando qual seria esse clima naquele momento com aquela multidão acompanhando Jesus. Porque hoje, quando a gente vê uma multidão, já nos dá uns estresse, né? A gente já fica preocupado. Ali era totalmente um clima de paz, de harmonia. É mais ou menos assim. Eu tive experiências de quando ir participar, por exemplo, da vinda de Divaldo Franco, mas na época já era bem menos pessoas. Quanto mais foi aumentando o número de pessoas, as coisas ficaram mais complicadas. Chegava um determinado momento que tinha uma oração, que tinha um trabalho, então é como se algo muito benéfico, muito confortante, uma energia de muito equilíbrio tomasse conta daquela multidão, daquele ambiente. E as pessoas até mudavam as formas de se olharem, mesmo não nos conhecendo, o semblante era de paz, era um semblante de prontidão de ajuda, de fraternidade, realmente algo muito gostoso de se sentir. É lógico que não é sempre e não é qualquer encontro religioso que existe isso. Geralmente é nos encontros religiosos que acontece, mas não é sempre, tá? Então eu imagino isso com o Cristo, sentir-se mais. É como se na hora você dissesse assim, nossa, será que eu posso ser útil aqui em algum momento? Será que eu, né? É uma sensação de agradecimento muito grande do que eu já tenho, do que eu já sou, do que eu já consegui, independente se eu vou ser curado ou não, ou vou sair de um problema muito que eu não acho muito bom na minha vida, mas só de estar ali presente e receber aquela energia de amor, já tinha muito a agradecer. Então, se pretendes, agora ele vai falar para nós, se pretendes, pois um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas possibilidades psíquicas, e aqui as possibilidades psíquicas pode ser magnetismo pessoal, pode ser a telepatia, pode ser a inspiração, a intuição, a mediunidade com todas as suas diversificações, não importa o que ele está falando. Você quer desenvolver, você quer eclodir, é razoável, está falando,
aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem. Já tem experiência nesse sentido. Mas não te esqueça, fique claro, dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Ou seja, se você desenvolver um dom, uma mediunidade que não seja para o uso próprio, que não seja uma ferramenta para você vencer, não faça dela uma ferramenta para vencer esse mundo transitório, material, que a morte levará você e todos sem exceção. Que passe a usar essa ferramenta, esse dom, como um instrumento que vai te elevar espiritualmente, para que quando você morrer, você não volte para o lugar de onde você veio antes de reencarnar, mas vá para um lugar melhor na sua partida. Que você entenda isso, porque o que eu mais vejo é que as pessoas, após perceberem a sua mediunidade, elas já passam a querer ganhar dinheiro, ganhar prestígio, de alguma maneira poder. Querem ganhar poder com um instrumento, com um dom que não é para uso material, mas sim espiritual. E aí vem os problemas, as obsessões e tudo mais. Então ele fala assim, então não te esqueça dos exemplos de Jesus. É por isso que a gente fala, não tem como você desligar o kardecismo do cristianismo. Que adianta você saber tudo sobre os que está no kardecismo, mas se você não tiver a moral para te orientar de como usar esse conhecimento, fatalmente você vai para o buraco. Então, maneira de falar, buraco, vai fazer muita coisa errada, tá? Se intentas atrair, se você quer ter um magnetismo, então no caso pessoal, é imprescindível saber amar. Ame. Hoje eu falo que um personagem que tinha muito magnetismo era Chico Xavier. Aquele velhinho que ao falar, a presença dele, o jeito dele chamava atenção. Tanto que a primeira apresentação dele no programa Pinga Fogo concorreu com o momento que o homem chega à Lua. Os americanos, russos, chegaram à Lua. Então estava acontecendo quase que ao mesmo tempo as duas coisas. A audiência de Chico Xavier bateu a audiência das pessoas assistindo o homem chegar à Lua. Você vê o tamanho magnetismo que tinha Chico Xavier. Por quê? Porque a forma dele falar era de muito amor, muito dócil, muito tranquilo, de muita paz, tomando total cuidado para não ofender, nem discriminar absolutamente ninguém, nem causar mal entendido a quem quer que o ouvia. Então, é dessa maneira que nós vamos ter que nos proceder. Então, sim, intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Ou seja, olha só, use o seu magnetismo sob a influência dos bons espíritos. Faça bom uso dele, né? Se você tem um magnetismo maravilhoso, se você é uma pessoa que gostaria de exercitar esse magnetismo, esteja conectado com a vontade do Cristo, com os bons espíritos, com a influência que ele diz do céu.
se você for de outra religião, daquilo que você considera que é bom, né? Se você fizer isso, você não vai errar. Você vai conseguir ajudar as pessoas e não vai aproveitar desse dom para enriquecer, para trapacear, para enganar, para mentir. Não vai fazer isso. Então, mas se você não quer seguir a influência de Jesus, eu diria para você: guarda o seu dom. Guarda. Porque ele vai ser uma causa de muitos erros e vai levar as pessoas a cometer inúmeros outros erros. Você vai adquirir muitos inimigos na terra, tá bom? Então, junto com um dom, seja qualquer que seja, você tem muita responsabilidade. Vamos falar aqui de um dom hoje mais simples, né, para a gente entender. Tem muitos artistas que têm a aparência bonita. É um dom, não é? A beleza, da forma como o mundo vê. E de repente eles se vendem ou emprestam a imagem dele para divulgar produtos, conhecimentos completamente anticristãos. Simplesmente porque são bem remunerados para isso. Ali, quando ele veste aquele personagem da propaganda, emprestando o visual dele, eles afirmam que aquele produto é a maravilha, como se ele mesmo consumisse aquilo, e muitas vezes eles não consomem, sabem que aquilo está errado e que aquilo faz mal. Muitas vezes a gente vê crianças fazendo propagandas de produtos industrializados, batatinha frita, produtos industrializados para se alimentar, dando a impressão que aquilo realmente faz bem à saúde. Então nós vamos ver um emprego. Nós estamos mostrando aqui um exemplo do mau emprego do poder de imagem. O mau emprego desse poder. Atualmente nós estamos vendo alguns atores que têm uma plateia por se comportar como uma pessoa muito consciente, muito pensativa, muito coerente, eles dando depoimentos esdrúxulos de vingança, de maldade, de perseguição. Então, mau uso de um dom. Se nós temos um dom, este dom deve ser empregado a serviço de Deus, ao próximo, nunca para mim, nunca para o dono do dom.